parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema dos impostos. Quem paga, quem não paga, quem deveria pagar e não paga, não é? E a partir de um diagnóstico que foi feito com muito cuidado por especialistas, né, nós vamos ter também uma proposta a ser apresentada aqui de como os impostos podem enfrentar a principal questão que faz sofrer o brasileiro, que é a desigualdade, né? Para fazer esse debate, nós convidamos 3 especialistas, que foram inclusive membros elaboradores dessa proposta alternativa. Nós temos aqui conosco o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, muito obrigado pela sua presença, né? A Graziela Davi, que é assessora política do INESC, veio de Brasília para fazer conosco esse programa, né? E o Paulo Gil, que é do Instituto Justiça Fiscal, né? Quero agradecer de novo a presença de vocês, né? E vamos dar início com um tema, a esse tema que é difícil de tratar, os impostos, né? Com uma pergunta. Hoje os impostos dão conta de atender às necessidades que o Estado tem para desenvolver as suas políticas sociais? Alguém de vocês gostaria de começar? Bom, o Brasil tem uma carga tributária que, quer dizer, cobra um patamar de impostos que é muito próximo da média dos países da OCDE. O problema do Brasil é que é a distribuição de quem paga imposto, tá certo? Quando você olha os países da OCDE, né, os países europeus, né, são 34 países, em média, né, quer dizer, a maior parte dos tributos são arrecadados da renda das pessoas que ganham mais, os mais ricos, né? E uma parte também do patrimônio, né? E uma parte menor é sobre o consumo, certo? Então é um sistema que tem mais justiça fiscal, né? Porque cobra mais de quem tem mais, né? Que são quem tem renda e quem tem patrimônio. No Brasil, o Brasil é um ponto fora da curva no contexto internacional. E por quê? Porque é exatamente ao contrário, tá certo? Então, no Brasil, metade dos impostos são sobre o consumo. Então as pessoas reclamam assim, a gente paga muito imposto no Brasil. Não é verdade. O problema é que a gente paga muito imposto sobre o consumo. Então, portanto, o seu automóvel, metade do seu automóvel é imposto. Metade da sua pizza é imposto. Metade do seu feijão é imposto. Tá certo? Por outro lado, nós pagamos quase nada de imposto de renda sobre as pessoas físicas. As pessoas físicas que ganham mais de 290 mil reais por mês, tem 70% da sua renda não tributada. Tá certo? Então, a questão do Brasil é isso. As pessoas precisam entender que a distribuição dos impostos é absolutamente na contramão do que se pratica em países mais igualitários, tá certo? Porque incide sobre o consumo, não sobre a renda nem o patrimônio. Eu queria só aproveitar, Silvio, não tomando tempo, para dizer o seguinte. Há mais de um ano nós estamos trabalhando com uma equipe de 40 especialistas, tá? É um projeto organizado pelos auditores fiscais, a FENAFISCO e pela ANFIP, um projeto que conta com o apoio da Oxfam Brasil, da Fundação Frederic Ebert, do INESC, do Instituto de Justiça Fiscal, do Conselho Federal de Economia, do DIESE, né? E nós estamos trabalhando isso com 40 especialistas. Nós vamos entrar nas propostas mais à frente, né? Mas o que eu queria só destacar é o seguinte:
Hoje no Brasil que se debate, reforma tributária virou sinônimo de simplificação de sistema. Basta você pegar 6 impostos, acabar e criar um. Tá certo? Não se enfrenta esse problema que eu estou mencionando, que é a questão que o problema do Brasil é a injustiça fiscal, que está na base da desigualdade da renda. Então, o nosso projeto, tá certo, se contrapõe a essa visão hegemônica do mercado, que está no Congresso, tá claro? E nós fazemos um diagnóstico sobre a totalidade das anomalias do sistema, que deu um livro de 804 páginas que está disponível na versão digital. Muito bom. Começamos bem, né? Nós vamos tomar conhecimento, nós vamos divulgar esse livro. Existe também uma síntese dele, né? Isso. Muito bem. Graziela, como é que você explica que os empresários vivem dizendo que tem imposto demais? Eles acham isso mesmo? Eles têm pago imposto demais? Isso é uma questão que vai muito assim na linha do que o Eduardo já vinha comentando. E que a gente precisa começar a pensar exatamente, quando a gente fala que a carga tributária brasileira está na média ali de 32% hoje, a gente tem que pensar que isso é uma média. Tem alguém que está pagando, em proporção da sua renda, um pouco mais, e tem alguém que está pagando um pouco menos. E essa linha de injustiça fiscal que o Eduardo vai levantando é que quem proporcionalmente está pagando mais tributos da sua renda hoje no país são os mais pobres. E quem está pagando proporcionalmente menos tributos com relação à sua renda são os mais ricos. É essa lógica por trás da carga tributária, do sistema tributário brasileiro, que tem que ser o pilar central de uma reforma tributária. É claro que alguns tributos, principalmente os indiretos, num volume grande, que não dialogam entre si, em 3 níveis federados, podem gerar uma confusão? Podem. Os empresários podem ter um pouco de dificuldade em prestar as suas contas, em pagar seus tributos? Podem. Então, assim, podemos fazer uma simplificação? Podemos. Mas parar numa mera simplificação tributária é uma irresponsabilidade com o cenário de injustiça fiscal e de ampla desigualdade que nós temos no país. Então, falar em mera simplificação, em que nós pagamos muito tributos, e não tratar dessa injustiça, dessa desigualdade, necessidade de repensar a recomposição da carga como um todo, é irresponsável. Então, o mero discurso de que pago muito, sem considerar essa desigualdade, não é permitido mais que a gente mantenha ele no país. Mas, Paulo, eu não estou entendendo ainda essa conversa, porque tem muita isenção fiscal, não é? Quer dizer, esse governo acaba de dar isenção fiscal para as empresas que compraram a preço de banana no pré-sal espaços de exploração, né? Algo em torno de 30 bi por ano, que é o que se espera que tenha de isenção. Como é que você explica isso? Quer dizer, falta dinheiro para os municípios tocarem as políticas sociais, né? Falta dinheiro para a universidade, para a pesquisa, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação. E o imposto está aí e a gente fica fazendo gentilezas para multinacionais? Pois é. Então, Silvio, e você levantou bem logo no início a questão, numa abordagem que é o avesso do que a gente costuma responder. Se for assim, esses impostos vocês dão conta? Normalmente a pergunta é, escuta, a gente não está pagando imposto demais? E esses que você está apontando, os que estão isentos, né, são os que reclamam. E são os que não usam também o serviço do Estado, que seriam financiados por esses impostos. Agora, interessante do que você está dizendo é o seguinte, das isenções, a mais importante é a que fica mais à sombra. A mais importante de todas foi aquela criada no Brasil em 26 de dezembro de 95, um dia depois do Natal. Governo Fernando Henrique Cardoso. Isentou todos os sócios e acionistas de empresas da distribuição de lucros e dividendos. Então, um assalariado preenche a sua declaração na ficha de rendimentos tributáveis, informa seus salários, e o empresário informa na ficha de rendimentos isentos. A imprensa divulgou, um ano atrás, acho que já faz isso, qual foi a taxa efetiva de imposto paga pelo Joesley.
Batista. Sim. Foi 1%. Por esse motivo que está falando o Eduardo. Porque 70%, no caso dele, mais de 70% das rendas estavam isentas, em virtude desse benefício. Então eles não têm mesmo do que reclamar. E só o Brasil, a Estônia e mais algum outro país que não está em algum estudo que tem esse benefício ainda hoje. Quer dizer, que as empresas não pagam sobre o seu lucro. Na verdade, as empresas pagam. Mas quando o lucro é distribuído aos seus sócios, e esses sócios podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, inclusive transnacionais, aí não, essa renda recebida pelos sócios e acionistas está isenta. Não tem tributação nenhuma do imposto de renda. Posso dar um exemplo? O Itaú, por exemplo, teve um lucro de 21 bilhões. O Itaú, pessoa física, pessoa jurídica. Isso. Só que os seus acionistas, que a maior parte são 4 ou 5 pessoas, tá certo? Receberam esses lucros, esses dividendos na pessoa física e são isentos. Enquanto um trabalhador... 9 bilhões. 9 bilhões, isento de tributação. Enquanto um professor que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, paga 27% na fonte. E você recebe um lucro extraordinário, tá certo? Você é acionista da empresa, você recebe uma distribuição de lucro da empresa, então recebe 9 bilhões isento de tributação. E o pessoal vai discutir hoje a questão da simplificação. Por favor. Eu posso só acrescentar uma coisa nessa questão de isenção, só aproveitando a oportunidade? 2 temas que eu considero importantes. Um que, inclusive, o Inesc vai lançar uma campanha agora que chama Só Acredito Vendo, porque essas renúncias, essas isenções e benefícios no país hoje acontecem num volume extraordinário. Pelos dados da Receita Federal, são 250 bilhões por ano só no nível da União, mas a gente... Sem incluir o lucro de dividendo. Não, sem incluir lucro e dividendo que está fora do conceito, que é bastante restrito da Receita. Tanto é que o TCU já vem com o conceito ampliado e o TCU já fala em mais de 400 bilhões de renúncia no nível da União. Olha só, Receita e TCU já discordam. Se eu desço e penso no nível de estados e municípios, é um volume imenso de recursos que tá indo para esses gastos tributários, que são essas renúncias e benefícios. E com uma questão muito séria, nós não temos transparência. Se eu começo a pensar quem está recebendo isso e em qual quantidade, a gente não tem essa informação. Mas eu me permita entrar na conversa, porque eu acho que nós estamos trabalhando com um tema muito complexo, né? Então, às vezes, a gente não consegue apresentar no conjunto, né? Então, uma das coisas que poderia ajudar é o seguinte: a gente tem, e precisa explicar o que é isso: evasão, elisão, sonegação, isenção, não é? Quer dizer, somado tudo isso, quanto dá? Quer dizer, se nós temos um orçamento público, né, na casa do quê? 1 trilhão e... Se somar os 3 níveis de governos, é 2 trilhões. Então, quanto que dá essa não presença do imposto que é devido, legalmente deveria ser pago e não é? Posso falar? Tem uma parte que legalmente não deveria ser pago. Essa é uma questão para destacar. Por exemplo, a isenção dos lucros significa que o assalariado paga imposto. O empresário, por lei, está isento, não precisa pagar. Então, esse cálculo, pela tabela de incidência do imposto hoje, pela tabela que é aplicada para os nossos rendimentos, se for aplicar essa tabela sobre os lucros distribuídos, daria 100 bilhões de reais, aproximadamente. Se a gente reestrutura a tabela como deveria ser, mesmo corrigindo, mesmo tirando da base da pirâmide a parcela que ganha até 4 salários mínimos, nós arrecadaríamos mais 200 bilhões de reais. Bom, com relação às renúncias, às outras, é isso que está falando a Graziele, né, mais esse tantão. E o Sindicato dos Procuradores da Fazenda estimou em 500 bilhões de reais a sonegação. É muito difícil calcular isso, eles mesmos dizem que é muito difícil, mas mais 500 bilhões. Mas aí 500 mais 400, mas vai dar outro orçamento. Vai dar outro orçamento. É isso? 50% do orçamento. É o seguinte, eu vou tentar... Quer dizer, deixa eu só entender, sem reforma nenhuma, mantendo a estrutura como está hoje, não é? Se todo mundo pagasse o que deve pagar, e se levantassem
essas legislações no sentido de tributar também o lucro, nós teríamos um outro orçamento? É o seguinte, Silvio. Esse é um ponto fundamental que você toca, a questão dos incentivos fiscais e da sonegação. Pelos cálculos aproximados que várias pessoas dizem, se você somar isenções fiscais para setores econômicos, Automotivo. Zona Franca de Manaus. São empresas pequenininhas que precisam de apoio. Que a gente até coloca no capítulo de tributação ambiental. Se você somar isso, o Ministério da Fazenda fala que isso custa 270 bilhões. Mais os lucros não pagos, não tributados das pessoas que têm alta renda, dá 350 bilhões. Outro pessoal, o Banco Mundial e outros pessoal, estima que a sonegação no Brasil é 500 bilhões. Então, se você somar 800 mais 500, dá quase 900. 300 mais 500. 300 mais 500 é 800, 800 e pouco. 800 e pouco representa 60%, 64% de todos os tributos do governo federal, tal, e da União 50%. Tá certo? É mais ou menos essa conta. Você está dizendo que metade do potencial de arrecadação existente hoje, sem nenhuma reforma tributária, não entra nos cofres públicos? Não entra, e por isso que nós colocamos essa questão. Uma das nossas diretrizes é: eu não posso falar em reforma tributária se eu não enfrentar essa questão. Porque se você revisar essas isenções fiscais e se você combater de fato a sonegação, você pode, por exemplo, sem aumentar a carga tributária, você pode abaixar as alíquotas sobre o consumo, que hoje é 50%, baixar para 25%, sem fazer reforma tributária. Você fala assim: eu vou enfrentar a sonegação. Porque hoje você tem mecanismos para enfrentar, mecanismos tecnológicos, etc. Mas o que acontece no Brasil? Em vez de você enfrentar, o que você faz? Você dá um prêmio. Você fala: você não pagou imposto? Muito bem, eu vou refinanciar a sua dívida por mais 25 anos. Tá certo? Então, se você enfrentasse de fato a sonegação, o que você precisa de uma modernização da administração tributária, que nós propomos no nosso estudo, tá certo? Mas enfrentar a questão dos incentivos fiscais, tá certo? Que soma 800 e poucos bilhões, você pode ter um ganho adicional de receita que, para não aumentar a carga tributária, tá certo? Porque se isso tudo for arrecadado, a carga tributária aumenta muito, você pode rebaixar, por exemplo, o imposto sobre o consumo. Em vez de ser 50%, pode ser 25%, tá certo? Porque esse imposto sobre o consumo é a razão da desigualdade, da injustiça. Porque uma pessoa que compra um saco de arroz que custa, que tem 30% do imposto, suponhamos, tá certo? Se ela ganha um salário mínimo, o custo desse imposto salário mínimo vai pesar muito mais do que o sujeito que ganha, como os diretores das empresas ganham hoje. Saiu uma notícia outro dia na Comissão de Valores Imobiliários, eu fiquei estarrecida, jamais sabia disso. Mas hoje os diretores das grandes empresas no Brasil, Silvio, ganham por mês 3 milhões de reais. Tá certo? Então, 3 milhões de reais, 15% de um saco de arroz é nada para ele. E para um sujeito que ganha 500 reais é muito. Essa que é a injustiça do sistema tributário brasileiro. Não tributa o sujeito que ganha 3 milhões de reais por mês, tá certo? E tributa muito em proporção da sua renda o sujeito que ganha um salário mínimo. Graziela, isso não é um papel do Estado, fazer esse controle? Sim. E garantir que não tenha evasão fiscal? Não tenha sonegação? Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é baixa, não é? Quer dizer, em alguns países... Quer dizer, nós temos exemplos de como fazer isso muito bem feito. É a própria estrutura normativa mesmo. O que acontece com a gente? A legislação brasileira, ela não pune, ela, na verdade, incentiva a sonegação fiscal. Essa é a realidade. A gente premia o sonegador hoje. Mas está na lei premiar? Está na lei premiar. Como que é isso? Bom, na década de 90 veio um pacotão, veio a lorota neoliberal, veio para cá, os países que propuseram não adotaram, ou adotaram de forma branda, e nós abraçamos com as duas mãos.
Nesse pacote fazia parte a isenção, nesse pacote fazia parte empurrar a carga que os ricos não pagam para os pobres. Isso foi feito com aumento de contribuições sociais que incidem sobre o consumo. E 2 dispositivos da lei, especificamente, são as pérolas dessa coisa. Um é que diz o seguinte: você não pagou tributo, você não vai sofrer punição criminal. Se o juiz receber a denúncia do Ministério Público... Não é crime. Se o sujeito pagar, se o mau contribuinte, né, pagar antes do juiz receber a denúncia, não tem o crime. Está extinta a punibilidade. Deixa de ser crime se você resolver pagar, porque você foi pego no seu ato de sonegação. E mais, a Receita Federal não pode fazer a comunicação do crime, deveria fazer por lei, antes era assim, antes de ter o julgamento definitivo administrativamente. O que ocorre de o Ministério Público não conseguir fazer a investigação criminal. Isso só existe no Brasil. A gente diz que o PC Farias hoje não seria preso. O PC Farias foi preso por crime fiscal. E acho que outra questão que vale a pena destacar é que, além de não ser crime, as empresas elas fazem um planejamento tributário bastante agressivo, que é o que a gente chama de elisão fiscal, né? Então, eles já planejam no começo do ano a sonegação, não é sonegação ainda, né? As formas como eles vão evitar o pagamento de tributos e, às vezes, chegam até mesmo a planejar a sonegação fiscal. Por quê? Porque, ao deixar de pagar tributos, se passar um determinado período, prescreve, e se for pego, ele pode pagar e ficar livre do crime que cometeu. Só que nesse período em que ele deixou de pagar, até descobrirem que ele não pagou e entrar com uma ação e irem atrás, ele deixou esse dinheiro rendendo. Então, o tempo de rendimento faz com que depois ele consiga pagar, se ele for pego no processo, só com o rendimento que ele teve da sonegação fiscal. Vão dizer que esse programa está estimulando a sonegação fiscal. Porque ou incentivando a mudança legal, né? A nossa proposta não faça A proposta é de mudança da nossa norma legal. Mas olha, eu tive num debate recentemente, né, aliás com o pessoal da Unafisco, né, que falou da dívida ativa também, né? Que ela está na casa dos 2 trilhões, se tomar União, Estados e municípios. Dívida ativa é aquilo que já não tem mais, não cabe mais recurso. Tem que pagar. Cabe recurso. Cabe recurso. Então, eles falam. É 2 trilhões. Por que você faz assim? Porque, como ela disse, você incentiva a pessoa a não pagar imposto, porque não é crime. E aí você fica esperando um refinanciamento. Você está entendendo? E essa dívida não paga, vira a tal da dívida ativa. Muita gente diz, a dívida ativa é a Varig. Não é. Tá certo? Não é. Não, é a Vale. É a Vale, é a Petrobras, é o Itaú, é não sei o quê, tá certo? São os grandes. São os grandes. Agora, a questão toda é essa, é que é uma cadeia que leva, assim, você não paga que não é crime, você espera um refinanciamento, daí você paga o refinanciamento durante 4 anos e deixa de pagar, não é crime, tá certo? E aí você vai tendo essa dívida ativa. Então é todo um sistema que favorece, que premia a sonegação. Mas o governo poderia cobrar essa dívida, né? Mas o governo deveria cobrar. Porque, na verdade, quando chega na dívida, para chegar até a dívida ativa, até lá o caminho é de muitas facilidades. Eu não sei se os grandes estariam na dívida ativa. Na verdade, o índice de cobrança da dívida ativa, é verdade que os instrumentos são escassos, é 1%, 2%. Mas antes disso, primeiro, né, tem um arcabouço jurídico que favorece, que tributa pouco. Pegar as pessoas jurídicas. A maior taxa, vamos chamar de taxa, que seria uma alíquota efetiva, que de fato as empresas que pagam mais não são as grandes, são as médias. Depois as pequenas e por último as grandes. Né? Por isso que você falou e por outras facilidades e tal, e tal, tal. Segundo lugar, na hora de planejar, como ela está dizendo, que isso não é um planejamento, na maioria das vezes não é legal, ele é evasivo, ele significa sonegação mesmo. Na hora de planejar, eles fazem essa conta, que disse a Grazielli, você aplicar Selic a juros simples e a juros compostos, a diferença em 7 anos é de 500%. Dá 700% a juros compostos, 220%
a juros simples. E quem pode escolher isso? Então, se a empresa não pagar o tributo, for autuada pela Receita Federal ou pelo Fisco, e ficar discutindo isso 7 anos, e demora 7 anos, pronto, ela já empatou o dinheiro. Por isso que no nosso trabalho, Silvio, tem uma das diretrizes do nosso trabalho, insistindo, não adianta simplificar, tem que fazer um monte de coisa. Uma das coisas que tem que ser feita é você fazer uma reforma profunda na administração da tributária, da gestão da tributação, né? A máquina, a forma de que a máquina tributária funciona, tá certo? Exatamente para combater mudanças legais, tá certo? A tributação tem que ser crime, tá certo? A Receita tem que ter instrumentos mais ágeis, mais rápidos, para poder não deixar que a dívida ativa chegue a não sei quanto. Enfim, há todo um capítulo sobre a questão da modernização da gestão tributária para que essas coisas não aconteçam, né? Mas essa é apenas uma das diretrizes do nosso trabalho. Bom, eu queria que a gente partisse para a discussão das medidas futuras, do que vocês estão sugerindo, mas fechando uma espécie de visão de conjunto, né, do problema real que nós temos hoje. Confesso que eu estou surpreso com a magnitude dos números, né? Temos aqui, possivelmente, se vocês confirmarem isso, a possibilidade de que, sem aumentar os impostos, sem mudar o perfil da tributação hoje, eu sei que vocês vão falar disso depois, teríamos um outro orçamento público disponível. É isso? Talvez sem alterar a Constituição, poderíamos dizer isso. Sim. Você revoga as isenções ilegítimas, são legais, mas são ilegítimas, reforça o fisco, revoga esses instrumentos que descriminalizam a sonegação, seria isso. Muito claro bem. Que é uma arrecadação potencial, em qualquer país é difícil alcançar o todo, mas o buraco é muito profundo. E para termos uma ideia, Que são ineficientes. a área de saúde consumiu 130 bilhões no ano passado, não foi isso? Consumiu o quê? O orçamento. Gastou o orçamento de saúde. Né? O orçamento empenhado, né? Empenhado. É bom diferenciar. É diferente, não foi gasto, né? Não, foi E o prometido. educação era 110 empenhado. E nós estamos falando de um orçamento total potencial de 1 trilhão e Não, cerca de 800 bilhões. 800 bilhões. Não, Teria muita coisa a fazer com quando esse você dinheiro. diz que sem a Previdência, sem a reforma da Previdência, o país quebra, tá certo? Antes, quer dizer, dá vontade de chorar, tá certo? Porque a reforma da Previdência, ela ia representar uma economia de 400 bilhões em 10 anos. 40 bilhões por ano. Sem esses 40 bilhões por ano, Silvio, o Brasil quebra. Dizem isso. E, no entanto, você tem 800 bilhões por ano, tá certo? Que você poderia explorar, tá certo? E ninguém discute isso. Ok, nós não vamos conseguir arrecadar 800 bilhões por ano. Mas se você conseguir arrecadar desses 800 bilhões por ano 40%, são 300 bilhões por ano. Então vamos às propostas. Como é que arrecada 40% em curto prazo? Desses 800 bilhões. Seriam 320 bilhões. Olha, veja bem, eu preciso falar um pouquinho do diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico. O diagnóstico é completo. Como eu disse, são 800 páginas. Né? Nós fizemos um diagnóstico. Qual o problema do imposto de renda da pessoa física? Qual o problema do imposto de renda das pessoas jurídicas? Qual o problema da tributação sobre o patrimônio, sobre a transação financeira, sobre o imposto sobre o consumo? Mas não conta o estudo, conta para mim, como é que você recupera 40% a curto prazo? Tá. Então, só para dizer que o estudo é amplo. A partir desse diagnóstico, o que nós fizemos? Nós fizemos um exercício, tá certo? Um exercício. Então, falando assim, bom, qual que é o principal problema do Brasil? O problema que é a injustiça. Os ricos não pagam, os pobres pagam. Muito bem. É possível você fazer com que os ricos paguem mais e os pobres paguem menos por conta do consumo? É possível fazer isso? Então, o que nós fizemos?
nós pegamos o diagnóstico, as propostas, tá certo? Então nós fizemos um exercício de fazer essa redistribuição. Né? Vamos aumentar os tributos. Quanto? Quer dizer, eu estou querendo saber. Então, como o é que chega aos exercício, 40, o exercício. não é o projeto. Tá, nós fizemos um exercício de fazer essa redistribuição. E assim, os grandes números mostram o seguinte: é possível aumentar. Isso está na última fase, enfim, pode ter alguns ajustes. Vou só te dar uma ordem de grandeza. É tecnicamente possível aumentar, tá certo, a tributação da renda, do patrimônio e das transações financeiras. É praticamente possível quase duplicar. Você pode passar de algo em torno de 400 bilhões para algo em torno de 850 bilhões. Tá certo? Graziela, quer dizer, eu preciso dividir um pouco a coisa. Mas só para terminar, depois você passa para zero. Como você consegue aumentar em cerca de esse montante? É possível também reduzir a tributação sobre bens e serviços e sobre a folha de salário. Bens e serviços em torno de 230 bilhões e folha de salário em torno de 40 bilhões. Então, tecnicamente, isso é possível. Graziela, quer dizer que o Joesley, em vez de 1, vai pagar 2% de imposto, é isso? Vai pagar 45%. A proposta é que ele pague um valor cheio. Né? Que pague numa média muito superior. Primeiro que voltando a tributar lucro e dividendo, como ele falou, e só isso, só uma única medida, já conseguiria aumentar significativamente o percentual que ele teria que pagar. Então, só essa medida já conseguiria fazer essa mudança maior. Tem lugares em que eu vi nas tabelas do estudo, o imposto de renda dos mais ricos chega a 60%. Né? Em outros lugares é 40%, 45%. Nos outros países. Né? Em outros países. E aqui é 27%. Pois é, eu estou querendo saber de vocês, quer dizer, para fazer esse cálculo de dobrar a arrecadação do topo da pirâmide, vai de quanto para quanto, se o Joesley pagou 1%? Então, vamos lá. Você pode estabelecer uma tabela que eu acho que seria moderada para a nossa situação, porque aí nós temos uma força ainda das classes proprietárias, essa coisa toda. Então, com um limite de 40%, 40%? acima de 80 salários mínimos por mês, ou seja, é um milionário que está pagando isso, porque você pega 90 mil por mês, mais ou menos, num ano vai dar, né? mais de 1 milhão, em valores atualizados, 40%. E uma contribuição social adicional, se a contribuição social ela vai para a Seguridade Social, para as políticas de proteção social, então é o rico financiando o estado de bem-estar social. Porque vai dar 7,5% uma contribuição social. Então é 47,5%. 47,5%. Está abaixo, né, da maioria dos países desenvolvidos. E se a gente for recuperar na história... Mas eu tenho que deixar claro, isso é para quem ganha mais de 60 mil reais por mês. Não, para ganhar mais de 80 mil reais por milionário. 80 mil valores de 2015, a valores de hoje, né, seria Nós estamos falando mais de muito elevado. bem. E você, em contrapartida, alivia o andar de baixo. Corrige o limite de isenção dos trabalhadores, que era de 9 salários mínimos em 96, e salário mínimo, se desconta o valor, no ganho dele, seriam 5 salários mínimos hoje ou 4. Então, nós estamos propondo na tabela... Que fica isento, 4. não paga nada. Só essa reformulação, alivia embaixo, mais coloca, de 60% coloca da cima, população dá isenta. 220 bilhões de arrecadação. Só isso. Bom, deixa eu lembrar um aspecto histórico que eu achei interessante. Na construção do estado de bem-estar social, os anglo-saxões, isso diz o Piketty, ou seja, os ingleses e os americanos, eles utilizavam alíquota superiores a 90%. 90%. Até os anos 80 tinha. 98% foi na Inglaterra. Qual que era a mensagem do Estado para a sociedade? Era: a desigualdade é intolerável. E aí a gente vai para uma questão que é a seguinte: uma das funções do tributo é arrecadar, mas a função de redistribuir é muito importante. Posso dar um pitaco nessa questão, só para fechar? A proposta que a gente está fazendo do imposto de renda pessoa física, ela isenta todo mundo até 4. Isso representa Até 4 salários mínimos. Isso representa 40% dos contribuintes. 40% dos contribuintes são isentos.
Quem ganha de 4 a 20 aproximadamente vai ter a 20 salários mínimos. 20 mil reais, tá certo? De 4 mil a 20 mil reais. A 20 mil reais. Quem ganha de mais de 4 a 20 mil reais vai ter a alíquota reduzida de 27% por um valor que vai sendo escalonado, mas menor que 27%. Isso representa mais 40%. Mais de 45% dos declarantes. 10% dos declarantes continuam pagando os 27,5%. Então é uma proposta que... Quem é que vai pagar mais? Quantos? Quem vai pagar mais? Quem ganha acima de 40 salários mínimos vai pagar 35%. E quem ganha acima de 80 salários mínimos vai pagar 40%. Só que esses dois representam 2% do total de declarantes. Nós estamos falando o seguinte, nós vamos aumentar em quase 200 bilhões o imposto de renda da pessoa física, penalizando, ou fazendo com que contribuam, 750 mil pessoas no universo de 27 milhões. E estamos muito abaixo das alíquotas praticadas em muitos países desenvolvidos. Grazela, eu vou pedir para você entrar na conversa também, né? Eu estou atento. No seguinte sentido, nós temos um diagnóstico das falhas do sistema atual, pelo qual vaza o dinheiro, e nós temos uma proposta corretiva legal, não é? São duas coisas diferentes, não é? Você acha que dá para tocar as duas ao mesmo tempo? Como é que você vê a implementação de um plano desse? De reforma tributária? É possível você caminhar com as duas iniciativas, uma pelo lado mais administrativo e uma pelo lado mais legislativo. É possível fazer isso. Algumas medidas, como a gente já comentou aqui, revisar gasto tributário, melhorar a administração tributária, você consegue fazer muito pelo viés administrativo. Agora, alterar a composição da carga tributária, voltar a tributar lucro e dividendo, fazer uma mudança de toda a tabela do imposto de renda da pessoa física, já são exemplos que a gente necessariamente vai precisar de uma alteração legislativa. Então, vai ter que ser pelo Poder Legislativo. Hoje já tramita um projeto de reforma tributária no Legislativo num formato que é muito novo. Não era bastante frequente o formato de emendas aglutinativas no Congresso. Isso veio na época que o Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados e ele implantou essa nova modalidade de passar emendas constitucionais, porque elas são difíceis de passar, né? Então tinha que passar por uma série de comissão, ir voltar 2 vezes em cada casa, 3/5 de voto. Então a hora que ele traz essa lógica de emenda aglutinativa, em que ele pega uma série de artigos diferentes da Constituição, cria uma comissão especial, vota em uma única comissão especial em cada casa 2 vezes, ele facilita a tramitação. Então, assim como isso foi usado para vários projetos de uma forma bastante perversa, a gente talvez pode usar esse modelo para poder passar uma reforma tributária muito mais justa e que permita que o Estado cumpra o seu papel de reduzir desigualdades. E aí eu acho que uma premissa que tem nesse projeto de reforma tributária que é muito interessante é que não só pretende promover uma redução de desigualdade social, mas de promover maior proteção ambiental. Então, acho que isso é bastante inovador no nosso projeto de reforma tributária, que vários outros projetos não tratam disso, e a tendência atual é falar de tributação ambiental. Na União Europeia, ele já tem um objetivo de que chegar a 10% da sua composição, da sua carga tributária com tributação ambiental, e aqui no Brasil ainda está muito incipiente esse debate, sendo que nós somos o país com maior consumo de agrotóxico, altamente isento, por ano é pelo menos 1 bilhão de isenção tributária para agrotóxico. É bem possível que a gente tenha também algumas questões ligadas a preço de transferência, que é uma manobra entre filial e matriz de empresas com relação ao agrotóxico, porque eles entram no país com valor superfaturado ao preço internacional. Então, isso a gente está pensando em fazer um estudo. Então, assim, o caso do agrotóxico é só para poder te citar um exemplo. Por quê? Porque ele é um grande contaminador. Se a gente pega quem mais está contaminando nossas águas, basicamente, grandes latifundiários que plantam soja e milho,
que são grandes usuários de agrotóxicos e estão causando uma grande poluição das nossas águas. E tem isenções. E não tem nada que os regule. Então, uma das nossas propostas é que a gente tenha uma contribuição por uso de recursos hídricos dos grandes usuários de água, que também são os mesmos indivíduos. Quem planta com agrotóxico consome muita água, e dos grandes poluidores, que também são os que plantam com agrotóxico e poluem nossas águas. Então, além do elemento fiscal que a gente tem com a tributação de melhorar a arrecadação, a gente tem um elemento extrafiscal extremamente importante, que é uma mudança de comportamento, uma mudança de uma política ambiental, onde a gente vai induzir uma produção muito mais com agricultura familiar, a intenção, né? Uma produção com agricultura familiar, com orgânica e com uma maior distribuição, porque a gente junta as propostas de tributação ambiental com uma revisão do ITR, que é um tributo sobre propriedade também. Vocês estão de parabéns com esse esforço de mostrar para a população brasileira quem paga, quem não paga, quem sonega, e apresentar uma alternativa para construir, né, uma sociedade menos desigual. Nem vou falar igual porque nós estamos muito longe de chegar aí, né? Contem um pouco como é que vocês estão pensando que continua esse trabalho a partir de agora. Bom, tem que irradiar esse trabalho junto às organizações populares. Eu vejo que isso é o mais importante, aos sindicatos, a esse lado da sociedade que é prejudicado, não é? Aquele linguista norte-americano, Noam Chomsky, ele diz com razão, assim, olha, nos últimos 40 anos a oligarquia norte-americana se transformou numa plutocracia, num governo dos ricos, com alguns mecanismos, e o principal deles é deslocar o fardo dos impostos para a classe média e para os mais pobres. Isso foi feito, aqui no Brasil nunca esse fardo esteve sobre os mais ricos, mas nos anos 90 para cá, ele ficou mais pesado para os mais pobres e ainda mais leve para os mais ricos. Então, o trabalho é eminentemente político e ideológico de levar adiante essa proposta. Por isso é importante demonstrar não apenas que as pessoas do povo estão sendo muito tributadas e que podem ser menos, mas mostrar a injustiça. Até 3 anos atrás, nós não tínhamos esses dados sobre a não tributação dos ricos. Se dizia, não tem ninguém lá na faixa de cima, não adianta criar alíquota superior, não tem ninguém. Passou o Thomas Piketty aqui pelo Brasil, deu um puxão de orelha, falou, olha, o Brasil ficou fora do meu estudo porque esses dados não estavam abertos. Hoje a gente sabe. Então, 71 mil famílias, né, tem essa alíquota efetiva, vamos dizer, que a gente diz, essa carga de 5% de imposto de carga média. Essas 71 mil famílias têm mais renda e riqueza do que os outros na sociedade ou não? Se for fazer uma proporção, quem que sabe isso de cabeça, mas A Oxfam fez um estudo recente no Brasil, em que ela apontou 1% isso, né? e 99%. É menos de 1%. Não, 1% concentra mais de 50% da riqueza nacional. Então, eu acho que o desdobramento disso é conseguir discutir mais amplamente a proposta. O assunto tributário não é um assunto apropriado pelas maiorias. Mais ou menos, populares. porque eu vejo, por exemplo, a campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos. Sim. Não é? Ele chega para a população e fala assim, eu quero dobrar o salário mínimo, de $7 para $15 a hora. Não é? Todo mundo entende. Né? E eu acho que o desafio que vocês têm pela frente agora é fazer uma tradução, me permita participar desse jeito, é isso mesmo. no sentido de falar assim, dá para aumentar quanto o salário mínimo com esse aumento de arrecadação? É isso. Né? Dá para reduzir quanto o imposto sobre o arroz e o feijão? É isso. Quanto dá para baratear o feijão? Não é reduzir o imposto, é baratear o preço. Né? Então, se você paga metade do carro em imposto, e você tirar metade desse imposto, você vai perder o quê? 1/3 do valor do carro? Dá para ter um carro mais barato? Ou você vai usar esse dinheiro para fazer ferrovias no Brasil? Não sei.
Né? Investimentos, Quer dizer, é um escolas. ponto de partida fascinante o que vocês têm agora. Você já porque está vocês têm uma massa de Você, recursos. como comunicador, como jornalista, você já está convidado a nos ajudar a fazer esse trabalho. Muito prazer, muito prazer. Mas eu acho muito importante tentar traduzir isso no cotidiano, né? Por que o bujão de gás chegou ao preço que chegou agora, quando ele era R$20, acho que há 2 anos atrás, não é? Quer dizer, A solução da crise do combustível, em grande medida, passa por uma reforma tributária que reduz a tributação sobre o consumo. Porque eu não sei exatamente quanto, mas provavelmente 30% a 35% do preço do botijão de gás ou do preço do combustível é imposto. Tá certo? Se você reduz esse imposto que incide sobre as mercadorias, bens e serviços e tributa quem tem dinheiro, você pode abaixar o botijão de gás, você pode abaixar a gasolina, tá certo? Em última instância, é isso que esse estudo está querendo mostrar, em última instância. Né? sim, mas nós estamos num período eleitoral, não é? E nós temos um cenário pela frente das possibilidades que esse cenário eleitoral nos dá, não é? Essa proposta de vocês vão apresentar para todos os candidatos? Como é que é? Nós já estamos apresentando o diagnóstico. Esse trabalho, isso é um esforço que a Anfip, a FENAFISCO, tem feito uma ação parlamentar em Brasília, levando esses documentos para todos os presidenciáveis, já levamos. Nós fizemos um seminário internacional em São Paulo em junho, e se eu não me engano, mais de 6 presidenciáveis vieram, né? Veio o pessoal, enfim. Tiveram tempo de se posicionar, inclusive, com relação ao documento de diagnóstico. E o que é interessante, e assim, só por isso já compensou ter feito Pois o trabalho, muitas das nossas propostas já estão sendo colocadas, pelo menos pelo próprio PT, pelo Ciro Gomes, pelo Boulos. Se a gente Ontem eu pega estava os assistindo programas- uma entrevista não sei se vocês assistiram a entrevista do economista do Ciro, né? Uma ótima entrevista que ele deu. Ele dizia assim, porque tal imposto sobre doações e transmissões, nós mandamos uma equipe para os Estados Unidos estudar isso daí. E daí ele cita os dados do nosso trabalho. O imposto, não sei o que, ele mandamos o pessoal para a Europa. Aí cita os dados do nosso trabalho. Eu falei, pô, eu acho que é... Mas enfim, estou contando isso, nem sei se deveria falar, mas o que nos traz muita satisfação é que os candidatos de esquerda, tá certo? De centro-esquerda, adotaram as nossas propostas. O Ciro fala coisas, o Ciro fala das revisões das isenções fiscais, mudar... Eduardo, está nos programas de governo. Tá Hoje no eu tive programa a de governo de curiosidade todos, de abrir todos os programas de governo e fazer uma busca sobre o tema de reforma tributária. Muitas das nossas propostas estão lá. Sim, e aí então, principalmente sim, candidaturas, PT, PSOL, PDT, nanana, todas tratam de uma reforma tributária nas lógicas da proposta da reforma tributária solidária. Por outro lado, os outros candidatos tratam da proposta de simplificação tributária nos moldes da CCIF do API. Então é Desculpe, interessante... O que é esse CCF do API? Então, é uma think tank, que é como um instituto de pesquisa e, Porque e o nosso grande... telespectador precisa participar disso. É Centro de Cidadania Nananã Fiscal. É uma think tank que é como se fosse um centro de estudo e de grande lobby junto ao legislativo, empresários e ao próprio a própria administração, inclusive junto principalmente a auditores. É um grande lobby que eles fazem junto a auditores da União e auditores estaduais. Para que os próprios servidores públicos façam uma defesa de uma mera simplificação tributária. Então, por quem que a CCIF é financiada? Por grandes corporações. Você pode entrar no site deles e ver lá quem financia. Unilever, Coca-Cola, nananã. Então, é por isso que a proposta é de mera simplificação e não de uma Deixa eu reforma fazer uma por justiça. consideração para o Paulo, né? Antes que o Eduardo te toque. É que eu me empolgo muito. Eu sei Ele vai disso, cancelar conheço meus você. compromissos aí. Acabo sendo Paulo. antidemocrático. Nós temos alguma coisa em torno, eu não sei exatamente o número, mas de 8 a 9 milhões de empresas no Brasil, não é? Grande parte delas são microempresas, são pequena empresa, e elas têm um papel social muito importante.
E é importante que a gente não coloque tudo no mesmo saco, não é? Quer dizer, quando você está falando de tributação, de empresário que está isento, não é? Quer dizer, para mexer nisso é preciso contar também com o apoio desse empresário médio, pequeno, somando forças, né? Tem políticas favoráveis à pequena e média empresa nessa proposta de vocês? Tem. E é interessante ver o ponto de vista das organizações empresariais que dizem assim, olha, se a gente vai aumentar a tributação da pessoa física, vamos diminuir da jurídica. Pera, calma aí, cara pálida. Diminuir de quem da jurídica? Na nossa proposta, há também uma redistribuição da carga devida pelas pessoas jurídicas. Hoje, como eu disse, quem paga mais são as médias que estão no regime de lucro presumido. Significa que se presume o lucro, não é o lucro real. Não é? No lucro real estão as grandes, que fazem planejamentos, não é? E pagam uma taxa efetiva muito baixa. Uma baixíssima, assim, é vergonhoso isso, na média. Não é? Então, a nossa proposta é, você mantém o regime simplificado, né? Reduz um pouco esse limite para não deixar entrar a empresa que é maior e deixa todo mundo apurando a contabilidade. Isso é importante, né? Elas já apuram a contabilidade hoje. E essas empresas médias que estão pagando mais vão pagar menos. E com um reforço da estrutura administrativa, as grandes vão pagar mais. A armadilha que a gente tem que tomar cuidado é a seguinte: olha, então vamos reduzir a alíquota da pessoa jurídica, a taxa do imposto, senão não vem investimento. Bom, se fosse verdadeiro, e essas organizações defendem isso, as empresariais todas, né? Se fosse verdadeiro que a redução do imposto da pessoa jurídica trouxesse investimento, o Brasil tinha bombado nos anos 90, certo? Tinha bombado. Mas é muito alta. Não é muito alta. Você olha a taxa efetiva paga, ela é mais baixa do que nos países da OCDE. E o fator de atração do investimento no Brasil de 210 milhões de consumidores é esse mercado. Né? Você não precisa ficar fazendo concessões desmedidas. Então tem esse debate ideológico, na verdade, não é técnico. Eles colocam uma questão ideológica. Eu acho que essa questão é muito central que você colocou, Silvio. Não existe uma guerra aos empresários. Pelo contrário, o país precisa crescer. Aí, sendo a pessoa que está falando de tributação ambiental, respeitando a questão ambiental, tem que existir um equilíbrio aí entre o respeito às questões ambientais e o crescimento econômico, que nós precisamos ainda crescer. E nós contamos com as empresas para isso. Então, empresários são aliados. O que não dá para ter é sonegação e grandes corporações se aproveitando e fazendo lobbies indevidos. Agora, mas a campanha do Pato é da Fiesp. E remessa de lucro sem tributação nenhuma, como é hoje. Só uma coisa assim, hoje os pequenos, eles estão num cenário onde, para poder ir para a média, que hoje é a mais tributada, eles ficam praticamente impossibilitados. Então a gente tem um cenário onde a gente praticamente inviabiliza o crescimento, porque ou o empresário fala, vou permanecer pequenininho para permanecer no simples, ou ele começa a fracionar a própria empresa para poder manobrar um pouco as regras. Então a hora que você consegue puxar a alíquota dos médios um pouco para baixo, você facilita o crescimento, a pessoa vai ter interesse de deixar de ser pequeno para ser médio, você melhora a possibilidade de crescimento para o país e você substitui isso com o quê? Tributando os maiores que hoje, como ele disse, que estão no lucro real, não estão colaborando de acordo com a sua capacidade. Mas eu acompanhei a discussão sobre a reforma trabalhista, acompanhei a discussão sobre o teto dos gastos com aquela emenda constitucional. E eu vi a CNI, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, e a Fiesp, totalmente alinhadas, defendendo essas reformas. E saíram páginas e páginas de jornais com a assinatura dos sindicatos que subscreviam essa atitude. Como é que a gente pode diferenciar, então, esse pequeno e médio do grande, se eles estão agindo politicamente juntos? Até porque eu acho que a gente talvez tenha errado de colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Os empresários não é o mesmo grupo. Então, agora vamos também começar a diferenciar, né? Então, assim, o microempresário é uma coisa, o pequeno empresário é outra, o médio é outra, e eles estão todos muito mais próximos entre eles do que a grande corporação. Eu acho que a diferenciação que a gente precisa fazer hoje temos as grandes corporações e temos esses outros empresários
com os quais precisamos dialogar, precisamos entender a capacidade de aumentar a diversidade de empresas que favorece a economia, a capacidade de crescimento, de fortalecimento da economia nacional, em vez de grandes corporações multinacionais, que enviam seus lucros para fora sem tributação adequada. Então, assim, acho que talvez erramos nisso. Vamos agora, então, voltar a enxergar que esse grupo maior aqui de empresários, na verdade, são muito mais próximos entre si, e de tudo que a gente defende hoje sobre sistema tributário e defesa de políticas públicas, inclusive, do que das grandes corporações. Acho que esse é um desafio central, e por isso que eu falei que foi uma ótima pergunta. Eduardo, vou fazer uma pergunta para você. Opa! E o dinheiro que vai para fora, como é que a gente vai controlar essa saída na proposta de vocês? Eu acho que você tem que passar essa pergunta para o Paulo. Paulo, por A gente favor. enfrenta essa questão da evasão dos paraísos fiscais, mas o Paulo é a pessoa mais... Nós temos 5 minutos de programa ainda, vamos Perfeito. fechando, mas é importante ouvir você. Tem essa... É muito fácil mandar legalmente, os lucros não tem... Porque como os lucros são isentos na distribuição, por isso não tem imposto na remessa do lucro. Fechando isso, se acaba a isenção, já teria tributação. Resta aqueles mecanismos de comércio internacional, de superfaturar o valor ou subfaturar, de mandar mercadoria em vez de dinheiro e vice-versa. Né? Isso é possível por duas formas. Uma mais abrangente, com acordos internacionais. Né? E a outra, mais doméstica e mais fácil, é apertando o cerco. Permitindo que o fisco, por exemplo, faça o arbitramento de um valor muito incompatível com o do mercado, para não permitir que isso aconteça. Né? Então isso é possível, eles vão gritar, vão chiar. A gente está vendo as multinacionais chiando quando a Receita Federal aperta as fiscalizações, por exemplo, sobre os estados refrigerantes. Né? Teve uma que é refrigerantes. Vou sair do Brasil, disse uma delas. Não vai sair nada, né? É um blefe. Mas a Zona Franca de Manaus. Para exercer a autonomia nacional, o fisco tem que estar bem estruturado. É assim que funciona nos países desenvolvidos. E manter esse trabalho que muitas das nossas organizações fazem, baseados inclusive no diagnóstico da ICRICT, que é uma organização internacional que hoje conta inclusive com o Piketty, com o Gabriel Zucman, que traz uma série de diagnósticos e propostas para uma reforma tributária internacional. A gente tem que pensar que o nosso sistema tributário internacional, as regras, são anteriores à globalização que nós tivemos e precisa ser reformado. Então, isso é uma questão essencial, e que haja transparência das empresas, não só entre países, mas para a sociedade. Então, quando a gente tiver transparência, troca de informação efetiva e taxação como empresa única das multinacionais ao redor do mundo, com distribuição dessa taxação entre os países, aí a gente vai conseguir fazer uma regulação adequada também. Coibir o uso de paraísos fiscais nesse fim contexto. Dos paraísos fiscais, não tem mais justificativa para a sua existência. Eduardo, suas mais importantes palavras agora, no final que nós estamos terminando o programa. Não, eu queria aproveitar essas últimas palavras, primeiro para agradecer, segundo para convidar os ouvintes que estão nos assistindo para consultar esse primeiro livro, chama Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Né? É um livro que são mais de 40 especialistas, são 39 artigos, e nós analisamos a totalidade das anomalias, das assimetrias do sistema tributário brasileiro à luz da experiência internacional. Isso está no site da Anfip, da FENAFISCO e no site da plataforma politicasocial.com. Está online, vocês podem acessar, façam um convite que acesse. E que daqui a 15 dias, né, fiquem ligados que nós vamos lançar o segundo livro, que é esse livro sobre as propostas. Né? Isso deve sair daqui 15 e 20 de setembro. Que eu digo para vocês o seguinte, é um trabalho inédito sobre o Brasil, porque nós conseguimos mostrar que tecnicamente é possível o Brasil ter um sistema tributário muito mais justo, tá certo? Muito próximo da média dos países da Europa, ao mesmo tempo mantendo e reforçando a federação brasileira e, mais importante ainda, ou talvez mais importante ainda, preservando as fontes de financiamento
do Estado Social, tá certo? Melhorando essas fontes de financiamento, porque nós estamos propondo a extinção, né, por exemplo, a contribuição que chama COFINS, que é sobre o faturamento, o PIS é sobre o faturamento, são ruins, né? Então nós estamos extinguindo essas contribuições, ao mesmo tempo propondo outras contribuições que são mais progressivas, tá certo? Então nós preservamos o Estado Social com fontes de financiamento mais adequadas. Isso é uma coisa inédita, né? E onde nós vamos achar essa publicação? Então, isso vai ser... A gente está na fase de editoração. Mas vai estar no site? Então, daqui a 15 dias vai estar no site, a gente vai fazer um grande lançamento, vocês fiquem ligados. Qual é o site? Certamente no site da plataformapoliticasocial.com. Plataformapoliticasocial.com, tudo junto, no site da Anfip e da FENAFISC. Eu vou agradecer muito a participação de vocês, do Paulo Gil, da Graziela Davi, do Eduardo Fagnani. É uma contribuição importante que vocês estão dando para a nossa sociedade. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, juntamente com a equipe que esteve apoiando tudo isso. Maravilhosa. Né? Quer dizer, e quero agradecer também ao telespectador que nos acompanhou nesse debate, que vai continuar. Nós vamos fazer outros debates Le Monde Diplomatique, tratando da realidade brasileira e das alternativas para sair da crise. Obrigado.